Ah, começando aqui mais um vídeo. Como vocês estão? Se é que tem alguém aí do outro lado, né? Enfim, troquei com a minha colinha. Como eu gravei o vídeo de ontem e falei pra vocês, ontem foi o meu aniversário, né? E foi um dia bom. Foi um dia bom, bem bom assim. Um dia bem interessante, sabe? Um dia bem legal. Só que hoje aconteceu uma coisa que eu achei meio inusitada, assim, sabe? Bem inusitada. Porque eu fui trabalhar de manhã e eu recebi uma mensagem que eu não estava esperando. Essa mensagem foi do meu padrasto. Ele mandou uma mensagem para mim dando feliz aniversário. Por incrível que pareça, a mensagem foi em visualização única, um áudio em visualização única, né? Eu fiquei assim, eu fiquei um pouco sem entender o porquê. Aí eu fui ouvir o áudio. De verdade, eu nunca, cara, eu acho que eu nunca recebi um feliz aniversário daquele jeito que eu recebi. Ah, foram umas palavras incrivelmente bonitas, sabe? Eu acho que pelo fato de ser um homem falando isso, eu acho que por isso que ele preferiu gravar em visualização única, sabe? Pelo fato de ter sido algo que veio, eu senti verdade, sabe? Eu senti que veio do coração mesmo, assim, dele. E, e eu gostei muito, sabe? E eu fiquei envergonhado com uma parte que ele me falou. Ele disse assim, é, era pra mim ter te mandado ontem, mas eu fiquei esperando você ligar pra sua mãe. E aqui nesse canal, eu não sou perfeito, eu não sou o dono da razão, eu também erro, né? Eu não tô aqui pra cagar regra de nada, de falar que eu tô certo, ou que sei lá, sabe? Mas o que acontece? É, eu não liguei pra minha mãe ontem, sabe? E ontem, cara, foi no meu aniversário, sabe? Querendo ou não, ela tá lá em Minas, uma cidade menor, e eu tô aqui em Curitiba, sabe? Era o mínimo que eu poderia ter feito, sabe? E eu não liguei pra ela. E eu fiquei envergonhado com essa situação, sabe? Eu acho que isso diz muito sobre mim. E ao mesmo tempo não diz, sabe? No sentido de poderia ter ligado e eu não liguei, sabe? Eu não liguei. E hoje eu fiz essa ligação. É de vergonha mesmo, eu fiquei envergonhado quando eu falei pra minha mãe. Eu deveria ter ligado, eu não liguei. Foi um erro meu, sabe? Eu reconheço esse erro, sabe? Eu reconheço que eu errei. Eu reconheço meu erro. E eu acho que isso é uma coisa boa, né? A gente reconhecer os nossos erros e tudo mais. E, e a gente estava conversando sobre uma questão bem assim, né? Falei pra ela que eu tinha ganhado um presente e que eu ganhei um presente da minha namorada. E eu mostrei pra ela o presente, sabe? Mostrei pra ela uma foto e mostrei a caixa assim, do presente. E ela, mas por que você não postou? Ela me perguntou. Por que você não postou nada? Não postou nada com ela, nem nada. Eu perguntei, pra quê? Pra que postar? O que eu deveria postar, sabe? Aí ela, mas aniversário, não sei o que, e ela não questionou nada, assim, ela não postou nada. Eu falei, não, eu tô sem redes sociais, ela também não faz muita questão de as redes também, até onde eu sei, ela não faz muita questão de tá postando coisas em redes, tá mostrando as coisas que acontecem. Então, eu não postei nada, tipo, então ninguém sabe, praticamente ninguém, igual eu falei no vídeo, né? Praticamente ninguém sabia que era meu aniversário. A menos as pessoas que eram bem próximas de mim. E ela perguntou, mas vocês também não assumiram nada, porque eu comecei a namorar recente, né? E eu não postei nada, né, em rede nenhuma. Aqui tá sendo praticamente de primeira mão uma rede. E eu tô dizendo que eu estou namorando, entendeu? Porque eu não postei nada. Nem no Instagram, nem nada.
não assumi um relacionamento, assim, nas redes. Foi mais pra família mesmo, que eu falei que eu tava namorando e pros amigos mais próximos. E eu falei, né? Aí, é, eu achei engraçado o meu padrasto, a reação dele. Ah, porque eles dois, aparentemente a minha mãe queria que ele se postasse mais, queria que ele postasse mais. E a cabeça dele é igual a mim, ele pensa igual a mim, sabe? Acho que não tem necessidade de ficar mostrando muita coisa assim da vida pessoal, sabe? Quem tem que estar vendo, já está vendo, né? É os mais próximos ali. E o que realmente importa é o que acontece no dia a dia. Ali, entendeu? Quem tá próximo, quem tá vendo, sabe? Às vezes um casal tá ali postando coisa, postando isso, aquilo. E no fundo, os dois não se amam mais, não estão bem, estão pensando em se divorciar e sei lá, sabe? E eu achei bem louco, assim. Eu não tô dizendo que ela tá errada, sabe? Não tô dizendo que minha mãe tá errada ou que eles estão certo. Eu tô falando a minha visão, entendeu? Sabe? Dizendo a minha visão sobre. Eu também não quero dizer que a minha visão tá certa, sabe? Eu acho que é mais uma questão de maturidade mesmo. Conforme a gente vai amadurecendo, vai tendo mais noção das coisas. Talvez daqui a, sei lá, 4 anos eu olho pra esse vídeo aqui e falo quanta bobeira, quanta baboseira que eu tava falando, tipo, tempo atrás, sabe? Quanta besteira tava sendo dito. Mas hoje é o que eu penso, entendeu? E tá tudo bem a gente mudar de ideia, né? Acredito eu. E o que que aconteceu? Ela questionou e tal e tal. Ele também falou o ponto dele. Eu concordo com o ponto dele, que eu acho que não tem necessidade de ficar mostrando a maioria das coisas. E no final, eu falei pra ela que a gente deve valorizar o básico, sabe? O simples, o dia a dia ali. E eu falei pra ela que, e é real, falando aqui, entendeu? Não é porque ele me manda uma mensagem de manhã no papel de padrasto que eu tô meio que defendendo ele. É porque no tempo que ele está junto com a minha mãe, eu posso dizer que ele é praticamente meu pai. Porque ele, entre aspas, fez esse papel também. E hoje em dia eu tenho a minha irmãzinha, que é de 5 anos. E de verdade, no tempo que eu estive em Minas, eu sempre vi muito respeito da parte dele com a minha mãe. Sempre vi muito carinho. O que eu posso dizer de verdade assim é que é uma pessoa muito boa. Eu tenho muito respeito por ele e eu queria, assim, que ele fosse meu pai. Queria. Mas infelizmente, né, não foi o caso. Mas é uma pessoa que eu respeito muito e tenho muito orgulho, sabe? É uma pessoa que é bacana demais. É um cara muito bacana, entendeu? É um cara muito show. E eu acho que em relação a essa briga, entre aspas, dos dois, sabe? Eu acho que é coisa muito simples, sabe? É umas coisas muito banal. E às vezes a gente deixa de valorizar o simples. O que foi o que eu fiz ontem, né? Tá vendo? Eu também aprendo. A gente também sempre tem que aprender, sabe? Às vezes você deixa de fazer uma ligação e talvez essa ligação pudesse ser a última, né? E meio foda pensar por esse lado. Mas aí eu falei pra ela, vocês têm que valorizar o agora, hein? Vocês estão juntos dia a dia. E minha irmã tava na frente. Eu falei, vocês têm que valorizar. É isso aí, essa situação. Aí eles perceberam que eu tava falando dela, sabe? E de fato, é, aqui é uma cena, cara, é sensacional, entendeu? E foi muito bom, sabe? Os dois ali meio que se entenderam. Eles não estavam brigados, mas a minha mãe meio que entendeu o que eu quis dizer. E meio que pensou, realmente ele tá certo. Realmente ele tá certo, sabe? Tem coisas que não valem, não valem a pena, sabe? Uma briga por causa de algo simples, sabe?
algo banal assim, digamos. E talvez o pensamento dela seja porque ela esteja vendo algumas outras coisas em rede social, comparando o casamento dela com o casamento de outra mulher, de outra pessoa, sabe? E isso acaba influenciando dentro do lar. Eles, né? Isso não é tão bom, mas às vezes acontece. Às vezes a gente precisa ter que tomar um banho de água fria assim para perceber algumas coisas, sabe? E faz parte, sabe? E é que faz parte do crescimento, né? Igual a questão da ligação em si. E eu poderia ter ligado, não liguei. E hoje eu liguei envergonhado, ainda falei com a minha mãe que eu tava um pouco envergonhado. Eu não liguei, é o mínimo que eu poderia ter feito, sabe? É o mínimo que eu deveria ter ligado, sabe? Porque é minha família. E se eu valorizo, tanto quanto eu digo, valorizo a minha família, eu deveria ter esse contato, sabe? E esse foi mais um vídeo do Daily do Garcia. Ele não. E é basicamente isso aí. É, acho que era isso que eu tinha pra falar. E tamo junto. E é só o começo.